Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do Europa a Meias. Hoje tenho comigo a Mariana Cabogueira. A Mariana é nascida e criada em Lisboa, tem 33 anos estudou arquitetura, é arquiteta. Mariana, seja bem-vinda à Europa a Meias. Olá, Lídia, muito prazer, obrigada por me terem convidado. Nós hoje vamos falar sobre várias coisas, vamos falar de arquitetura, de arte e vamos também fazer uma reflexão acerca do jargão que pulula nas nossas redes sociais, como os NFTs, blockchain, cryptocurrency. Mas primeiro eu acho que faz sentido nós conhecermos um bocadinho melhor a Mariana. Mariana, de onde é que vem o teu gosto pela arquitetura? Então, eu queria ser pintora quando era muito miúda, muito jovem. Eu não queria ser arquiteta, queria pintar e principalmente queria pintar paredes. Era o meu grande sonho e os meus pais decidiram que uma vez a partir do momento que eu comecei a relacionar pintar com paredes, acharam que a melhor ideia era conduzir-me para a arquitetura. Eu tinha pai uns 6 anos, e então eu deixei de dizer que queria ser pintora de paredes e passei a dizer que queria ser arquiteta e pintora de lado. Entretanto, depois com o tempo não deixei de pensar que queria ser arquiteta e acabei por ir para a arquitetura desde os 7 até entrar na universidade. Portanto, o teu percurso é um percurso curioso e tem aqui também uma grande dimensão internacional. Tu foste estudante de Erasmus, eu normalmente faço sempre esta referência, eu também fui estudante de Erasmus, estudaste em Milão e depois foste para Londres. Como é que tu vês, sendo alumni de Erasmus, qual é que foi a importância deste programa de mobilidade e como é que marcou o teu percurso? Olha, quando pensei em ir para Erasmus, eu nunca tive nenhum fetiche em ir para o estrangeiro ou viver no estrangeiro, sempre vi o território como um espaço contínuo com culturas diferentes, portanto não existia esta ideia de mudar de país e ser imigrante, nunca pensei nisso, nunca tive nenhuma vontade, nenhuma curiosidade. E, portanto, para mim fazia sentido estudar para um sítio onde a arquitetura se ensinava de forma diferente, era um bocado isso que significou para mim Erasmus. Portanto, quando eu estava na Faculdade de Lisboa e sabia que existia a oportunidade de aprender uma forma de arquitetura diferente e principalmente a liberdade que eu ia ter do ponto de vista criativo num país que não é o meu, porque Portugal foi muitos constrangimentos e foi muito constraints, não é constrangimentos, é muitas barreiras. Limites, não é? Há bastantes limites à criatividade. Também derivam de alguns limites na liberdade, mas podemos falar sobre isso mais à frente. Mas para mim foi muito evidente essa caixa literal, caixinha, que não me fazia muito sentido. Portanto, quando eu pensei em Erasmus, pensei literalmente, eu disse isto ao meu colega que foi comigo, eu disse, eu agora vou fazer exatamente o que eu quero, que é, vou fazer a arquitetura que eu quero, vou fazer o design que eu quero, e a minha desculpa vai ser, sou estrangeira e é assim que eu faço, porque cola sempre, não é? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu, quando cheguei em Milão, fiz o que me apetecia em arquitetura, fiz viagens de comboios, pintava linhas férreas, fazia projetos, e curiosamente a reação é muito engraçado, quando sentes a liberdade de ter esta criatividade, os outros colegas não tinham, não eram italianos, estavam na sua escola italiana, só eu é que tinha, e o professor, que era um homem de 70 anos, expunha as minhas coisas na parede e diziam genial, simplesmente porque eu não tinha uma barreira cultural em cima de mim, só isso, porque eu não tinha qualquer barreira, eu sentia a total liberdade de fazer o que eu queria noutro país que não era o meu, em termos de arquitetura, portanto foi muito trabalho. Mariana, posso-te perguntar porque é que tu sentias essa limitação em Portugal e o que é que tu encontraste diferente, por exemplo, em Itália ou mais tarde no Reino Unido? Eu, por exemplo, acho que não sei se em Itália tem mais regras ou menos que nós, ou tem uma mente tão quadrada como a nossa, literalmente, mas a diferença é quando tu te desprendes do teu próprio país e vais para outro, tu sentes uma espécie de uma liberdade e um sentimento de que não deves nada a ninguém, de alguma forma. Portanto, os próprios italianos estavam nas suas caixas, eu, por não estar no meu país, estava em total liberdade. E nas universidades portuguesas continuamos a ter um corpo académico relativamente sénior e
provavelmente menos interessado em alterar coisas, em mudanças, em adaptar-se e em ter uma curiosidade quase adolescente de coisas novas, não é? E é ali um choque de gerações que é muito evidente na universidade. Portanto, a tua mudança para Londres, e o facto de trabalhares num dos mais relevantes escritórios de arquitetura do mundo, Zaha Hadid Architects, foi no fundo também uma continuidade no teu crescimento pessoal e profissional, não é? O Erasmus alavancou essa possibilidade. Queres falar um bocadinho sobre isso? Tu tinhas também outros colegas portugueses? Como é que acho que portugueses têm um, portanto a Zaha Hadid é um dos arquitetas maiores do mundo mesmo. Ela encontrou uma forma de fazer arquitetura que desafia a engenharia e a matemática, porque ela também vinha de matemática e acabou por criar uma arquitetura que não existe mais, e um cunho na arquitetura, infelizmente morreu há pouco tempo. Portanto, ela tem um escritório de 500 pessoas neste momento, é um escritório muito grande, e eu acho que nas 500 existem 3 portugueses ou 4 portugueses. Eu dava muito bem com uma das portuguesas, a Clara, do Porto, tratávamos assim mesmo. Ela é associada, muito mais velha que eu, mas estávamos muito bem, gosto muito dela. Mas pronto, acho que só de português era mesmo só isso. E sim, há ali qualquer coisa de Erasmus, no sentido em que, como já te viste a adaptar a outro país, quando mudas de país vais buscar as mesmas ferramentas da altura, sabes que consegues adaptar, porque já te viste a adaptar antes, portanto isso ajuda de alguma forma. Mas obviamente era um ambiente profissional, já não era um ambiente de escola, muito diferente, e sim foi das experiências mais fortes. Essa também foi foi a oportunidade que tive para perceber que estava a crescer, isto é, eu fiz o meu Erasmus na República Checa, em Praga, e quando nós vamos fazer Erasmus, pronto, é um contexto de estudo, de universidade, de socializar, de viajar, enfim, de conhecer melhor a realidade do país para onde que nós decidimos, que nós escolhemos. Mas depois, mais tarde, eu tive outras experiências. Depois fui fazer mestrado na Bélgica e depois fui viver para o Luxemburgo, e no Luxemburgo já era trabalhar, e eu de facto lembro-me de sentir essa diferença, o peso da responsabilidade quando nós temos de facto a liberdade enquanto estudantes enfim, fazermos variedíssimas coisas, e depois quando nós já estamos em contexto de trabalho e perceber, bem, agora já estou mais velha. Começas a gerir o teu próprio dinheiro, já não é o dinheiro, não é o salário, não é a mensalidade do pai, é assim, é o teu dinheiro, ou andas ao teu carro ou vais a pé, coisas. Mas também o que é curioso é nós conseguirmos identificar estas fases e depois olharmos para trás e perceber que fez sentido. Mariana, tu recentemente, e agora vamos falar dos grandes, enfim, enquadrado no jargão dos últimos, como eu dizia no início, na apresentação do podcast, que tem marcado a agenda nas redes sociais, a agenda também política. Tu recentemente assumiste funções como Head and Lead of Archi Design numa empresa canadiana de metaverso. Pelo que sei, a Archi é uma ferramenta de design e de modelagem visual, gratuita e de código aberto para criar modelos Archimate e esboços de modelagem. Na prática, estás a contribuir para a construção de mundos paralelos num contexto virtual. E por isso, se calhar, não sei, Mariana, queres explicar assim brevemente o que é este contexto virtual de que estamos a falar, e que importância é que antevês ou imaginas que pode ter o metaverso, de que se tem ouvido falar muito, mas sobre o qual eu creio que ainda nem toda a gente está muito familiarizada. Sim, então eu vou começar um bocado pelas definições explicadas de uma forma mais simplificadas. Portanto, o metaverso é uma espécie de um segundo tecido urbano. Portanto, eu vou tentar usar palavras parecidas com o nosso corrente no mundo físico. Portanto, é como se fosse um segundo tecido urbano, uma segunda cidade, que vive dentro de uma internet, de uma
vamos chamar uma internet, um Web3. Nós correntemente usamos Web2 é basicamente onde correm as nossas social media, vai existir um Web3 que inclui o 5K, portanto inclui uma vivência espacial. O metaverso ocorre dentro disto, como se fosse uma espécie de universo, é o Web3, o metaverso está dentro do universo. Acredito que o nome metaverso seja uma tendência, um dia vai se chamar outra coisa qualquer. O Web3 está a ser desenvolvido e está aqui para ficar. Não é um nome de tendência, é tão importante como o nosso Web2, onde está o nosso Instagram, por exemplo. Mas o Web3 vai trazer espacialidade, simplesmente isso. Dentro do metaverso, o que é mais importante para arquitetos e para as pessoas também entenderem é que a forma como se gera o metaverso é muito semelhante, por enquanto, não é? Estamos no início, ao mundo real. Portanto, comprar plots ou comprar edifícios no metaverso chamam-se NFTs, Non-Fungible Tokens. E NFT significa que é único, exatamente como qualquer edifício que nós temos, é único, pode ser um NFT. E Mariana, como é digital... deixa-me só interromper-te para clarificar aqui uma coisa. Podemos dizer então que a Web3 é, no fundo, a ownership que nós podemos ter da internet, portanto, a propriedade de que podemos ser detentores num universo gigantesco e inquantificável que é a a Web3 internet? é o oposto. A Web3 tem uma dimensão do universo, de galáxia. Ok. Portanto, não é de ninguém, mas contém muita gente lá dentro. Aquilo que nós podemos ter e o nosso ownership vai ser sobre NFTs, tal como quando compramos uma casa. Ok. É igual. O NFT é tipo um plot, mas é digital. Portanto, o que se passa dentro do metaverso enquanto arquiteta eu faço o projeto e a arquitetura de NFTs, portanto, de plots, e que são vendidos, e que são vividos para eventos, são vividos para escolas, são vividos. Portanto, é uma espécie, lá está, um segundo tecido urbano. Acho que é inevitável. A importância, não sei se trata de importância, quase uma coisa que perguntar, é importante a evolução da cidade? Não sei, a evolução está a acontecer e não se para a evolução de uma cidade, de um ponto de vista urbano, da arquitetura. E o Web3 é exatamente igual, é importante, não sei, mas está a acontecer e vai rápido. E portanto tu vês aqui que, ou melhor, quando falamos, só para clarificar também, para quem nos ouve, falaste nos NFTs, eu também já tinha introduzido blockchain e cryptocurrencies. NFTs, Non-Fungible Tokens, está muitas vezes associada àquela imagem típica do macaco, mas eu acho que temos aqui a pessoa certa para nos dizer que um NFT é muito mais do que os macacos que nós vemos à venda, às vezes assim por quantias. Eu às vezes, eu entrei uma outra vez nos mercados atuais de NFTs 2D e eu pressenti que estava num flea market, tipo ali no mercado da Feira da Ladra. Pareciam t-shirts, pareciam logo t-shirts. Agora, o que se está a passar fora disso, que as pessoas estão a preparar, incluindo eu, é uma dimensão muito diferente para o NFT, uma dimensão tridimensional, é vender casas, é vender um 3D completo, é um NFT, basicamente. Em vez de o construir, eu vendo uma casa, um ateliê, vendo uma casa em modo NFT para um proprietário que quer construí-la ou não. Ok. Isto é um outro exemplo muito ilustrativo do que é um NFT. Exato, sim. Muito bem. Mariana, portanto, o teu grande foco, o teu core tem sido arquitetura e design, como áreas complementares, e agora tens o digital no metaverso, não é? Lá, não sabemos que nome é que vai ter ou que pode ter no futuro, mas para já é o metaverso. Esta relação desafia em larga medida os cânones da arquitetura, ou não? Sim. Eu acho que para Portugal, e eu sinto na liberdade de dizer estas coisas, Portugal dizer design e arquitetura já desafia alguns cânones, porque existe uma grande dificuldade para as universidades considerar que existe design e arquitetura, que é um erro tremendo, e foi um bocado isso que me fez sair do país sem saber. Sabia que para mim o design e a intenção de forma tinham um valor tão forte como
por exemplo, nas universidades são obcecados com luz e sombra, e eu acredito que a forma dos edifícios tem um impacto tão grande como a luz e a sombra, e isso chama-se design. E nós aprendemos a história da arquitetura até os anos 50, estranhamente, e curiosamente o que se passa dos anos 80 para cima é design na arquitetura. É uma história gigante que existe design na arquitetura que foi desenvolvida cá fora, pelo Peter Eisner, pelo Frank Gehry, pela Zadig, por esses todos, e nós deixamos ali, não ensinamos mais para a frente, acabou. Portanto, já é difícil explicar em Portugal que design e arquitetura são iguais. Aliás, o próprio nome design tem uma definição diferente em Portugal, as pessoas pensam logo em produto e multimídia, assim. Agora, desafiar o país a pensar design de arquitetura e vai ser numa estratégia digital e num espaço que é virtual, não sei qual é o impacto, mas tinha muita curiosidade de fazer uma palestra sobre isso na minha universidade. Muito bem. E pegando também aqui nos conceitos-chave, e há bocado davas o exemplo de um NFT, poderes vender uma casa feita em 3D e, portanto, e fazê-lo através da internet, admite por isso que os outros conceitos como o blockchain ou cryptocurrencies estão muito também na ordem do teu dia-a-dia, ou é uma coisa Sim. que se tornou familiar. Sim, mas não diretamente. Por exemplo, as cryptocurrencies, pensa-se que até agora vendem-se plots, vendem-se NFTs a partir de criptos. Eu não sei até quanto é que o mercado de cripto é demasiado Volátil? sim, inconsistente para se tornar na moeda oficial do Web3. Eu acho que os bancos se vão envolver, evidentemente, e é muito provável que comecemos a fazer um híbrido entre criptos e dinheiro verdadeiro, dinheiro real da família. Portanto, eu acho que há ali um mix. Depois, eu tenho uma equidade na empresa equity, não sei como é que se diz em português, que é traduzida em criptos, portanto, na própria cripto da empresa, portanto, se existir uma boa performance daquilo que eu estou a fazer, o valor da cripto aumenta e eu recebo uma percentagem muito grande disso. Portanto, essa é a única forma que eu estou misturada com as criptos, e depois tenho o meu pequenino investimento e isso que eu vou sofrendo ataques cardíacos, mas é mesmo só isso. Sim, estamos a falar de novos elementos no ecossistema do sistema financeiro e portanto, ainda há aqui uma fase de adaptação e também de avaliação. Foi o que aconteceu quando podemos dizer, se democratizou o acesso à compra e venda de ações, por exemplo, também falavam à época de elementos muito voláteis do ponto de vista da estabilidade dos preços e portanto aqui estamos a falar em novos elementos para os quais ainda está a haver uma certa adaptação e a perceber qual é que o seu impacto neste novo ecossistema. Olha, Mariana, vamos mudar. Concordo, e nem sequer acho que já esteja completamente fechado de que vai arrancar, existe ainda a possibilidade de ser totalmente rejeitado. Pois, exato. A verdade é que tem havido cada vez mais utilizadores. No mercado europeu, no último ano, houve um crescimento de perto de 20%, e portanto, mas é preciso, enfim, as pessoas também querem alguma segurança, é preciso haver aqui a proteção dos investidores, dos consumidores que utilizam, é preciso haver o máximo de informação disponível, tal como há noutro tipo de investimentos financeiros. E portanto ainda acho que estamos numa fase de avaliação e de perceber melhor o que é que são estes termos, não é? Concretamente. Mas Mariana, sugeria agora mudarmos um bocadinho o tema, ainda enquadrado nesta tua viagem, por assim dizer, internacional, e perguntava-te, refletindo sobre a dimensão transatlântica, isto porque e a pandemia trouxe essa nova tendência, a possibilidade de nós trabalharmos de outros pontos que não necessariamente o nosso país, e perguntava-te, talvez há aqui uma outra dimensão da relação transatlântica que ganha um interesse e uma prioridade interessante
do ponto de vista do trabalho e cooperação, o que é que te parece do ponto de vista da gestão que fazemos da nossa presença num espaço físico, isto é, eu falei da relação transatlântica porque, enfim, temos aqui também no contexto da guerra, abriu-se uma janela em maior cooperação com os Estados Unidos, relação que tinha esfriado ao longo dos últimos 4, 5 anos, e houve aqui uma possibilidade de recuperação, mas depois também com a pandemia, quando nós falamos de espaço, o espaço tem o espaço físico onde nós trabalhamos ganha aqui uma outra, enfim, uma outra interpretação. E portanto perguntava-te como é que um arquiteto, e nós também estivemos aqui a falar sobre o metaverso, que ainda é um espaço, como dizias, estilo galáxia, não é? Que não é possível medir. Como é que um arquiteto olha para esta dicotomia entre espaços físicos e virtuais? É uma pergunta muito interessante e acho que tem uma dimensão, uma profundidade muito maior do que aquilo que eu vou responder. Eu fiz uma tese de mestrado muito longa, que faz uma espécie de um PhD, que falava precisamente do que é que se está a passar nos espaços públicos, e eu tinha 24 anos e na altura nem sequer tinha noção daquilo que estava a dizer, do quão impactful aquilo que eu estava a dizer era. Eu lembro-me de escrever qualquer coisa como os espaços tradicionais públicos da cidade desresponsabilizaram-se da função que tinham antes, e a verdade é que hoje em dia se responsabilizaram ainda mais, e os espaços privados tiveram algumas alterações, mas os espaços públicos da sociedade revolucionaram-se totalmente. Eles têm funções absolutamente diferentes do que tinham antes. Nós já não vamos para uma praça falar ou fazer um mercado e encontrarmos com os nossos amigos, não é? Portanto, o espaço público mudou. Gostava que o mundo académico abraçasse isso e entendesse que o espaço físico mudou mesmo e que as gerações mudaram a sua forma de estar em modo público e mudaram a sua esfera pública para um mundo mais digital. É evidente, acho que não dá para resistir muito contra isso, mas existe uma esfera pública e existe uma vivência pública que nós temos que está no mundo digital e está há muitos anos e vai continuar. Portanto, entre resistência e cedência é preciso ter uma noção de equilíbrio. Não queremos que a cidade se desresponsabilize totalmente, não é? Do encontro público ou de eventos públicos, não totalmente, mas precisamos que ela se atualize àquilo que é a nossa vivência pública hoje em dia. Portanto, é claro que existe alguma espécie de nostalgia, mas ao mesmo tempo as coisas mudam e nós queremos fazer parte da mudança. O primeiro passo é estar na mudança, não é? É entendê-la, é estudá-la. Exatamente. E é curioso, eu também te perguntava, tem sido uma das minhas preocupações no Parlamento Europeu, o ambiente em particular, e já falámos aqui em cidades mais virtuais, mas enquanto arquiteta eu perguntava-te, e tendo nós passado pela pandemia e experimentado a necessidade de termos bons espaços, as nossas casas, nas cidades terem também espaços verdes, enfim, como é que tu vês o futuro do urbanismo nas cidades com todas estas alterações que eventualmente vamos ter de passar por causa das alterações climáticas e, portanto, a adaptação às alterações climáticas? Isto agora saindo talvez um bocadinho do core, mas sendo tu arquiteta, qual é que é a tua visão? E se te imagina que tens que vender uma casa online, um NFT, numa cidade altamente impactada por alterações climáticas, o que é que a Mariana, arquiteta, diria? Isso traz alguns assuntos muito interessantes, que também já me questionaram sobre o metaverso. O primeiro é que acredito que a cidade se vai tornar com mais espaços privados, o que se torna um problema de um ponto de vista de planeamento urbano. Acho que todos nos vamos questionar isso. Mas para além disso, eu acho que hoje em dia é muito difícil perguntar o que é que tu achas que vai ser o futuro porque com a evolução tecnológica ao passo que vai, e uma vez que eu estou dentro dela e consigo mesmo entender a velocidade que vai, eu acho que cada vez que se pergunta como é que vai ser o futuro provavelmente devemos contar com 20 anos, porque daí a 50 já vai ser diferente e daí a 100 vai ser radicalmente diferente.
Portanto, um futuro presente, vamos dizer, um futuro próximo do urbanismo, acredito que as cidades do metaverso, que são aquelas que eu estou a fazer, vão ser altamente verdes, por um motivo que não faz sentido nenhum recriar a natureza, não é? Mas a verdade é que está mais do que provado que, para além das alterações climatéricas... Mas temos de voltar a dar espaço à natureza, não é? Sim, eu sinto mesmo que o ser humano tem uma ligação à natureza que está na nossa genética, está na história nem da civilização, está na história da humanidade, está na história do ser humano. Nós temos uma ligação à natureza que não temos, infelizmente, com os espaços artificiais que os arquitetos fazem. A natureza vai sempre ganhar. Porque está dentro do nosso código genético. As pessoas vão de férias, vão para uma praia, vão para um parque. Portanto, eu acho que a natureza vai sempre trazer uma sensação de paz e tranquilidade que vai ter que ser reproduzida no mundo digital. Mas essa é uma reflexão muito interessante, porque no fundo leva-nos a concluir que de facto temos que cuidar do nosso planeta e que temos que cuidar da biodiversidade e temos que cuidar dos espaços públicos, temos que cuidar dos espaços privados, embora esses tradicionalmente já são cuidados, não é? Mas no fundo cuidar, conservar, eu acho que são aqui dois verbos que no fundo dizem muito da questão da nossa relação com o ambiente e da nossa relação com a natureza. Os verbos que mais lidei, um assunto muito interessante por acaso do metaverso que as pessoas não costumam muito abordar desse ponto de vista, mas enquanto arquiteto eu tenho alguma noção. Existe muita arquitetura feita hoje em dia em muitos edifícios, principalmente os edifícios mais caros. Por exemplo, Nova Iorque, uma vez vi um TED Talk brilhante sobre isso. A quantidade de arranha-céus são os mais caros, são os mais altos, que estão absolutamente vazios. Ninguém vive lá. E é por um motivo. Uma vez eu vim de um escritório que faz estes edifícios, não é? Estes apartamentos são vendidos como fundos de investimento, não é para as pessoas viverem. São fundos de investimento, mas ao mesmo tempo o edifício tem um impacto climatérico, tem um impacto de sombra, tem um impacto no vento, tem um impacto gigante. E o NFT é exatamente só isso, é um investimento. E a partir do momento em que as pessoas começam a comprar real estate no mundo digital, com uma pegada absolutamente diferente climatérica, vamos deixar de construir estes edifícios com pegadas gigantes na Terra. Porque temos metros e metros e quilómetros quadrados de edifícios que são comprados como investimentos de banco. Há um desequilíbrio muito grande, agora fazendo aqui um parênteses sobre a questão da habitação. A verdade é que nós não precisamos do mesmo espaço ao longo da nossa vida, não é? Nós quando somos estudantes temos necessidade de um determinado espaço, depois quando casamos, quando temos filhos, temos necessidade de mais espaço, depois entretanto os filhos saem de casa, voltamos a ter necessidade de menos espaço, e portanto é uma coisa dinâmica ao longo da nossa vida e que nem sempre pensamos, mas acho que há aqui também grandes desafios até no seguimento daquilo que dizias relativamente às alterações climáticas e ao ambiente e à nossa relação com a natureza, que do ponto de vista do urbanismo e da habitação haverá novas soluções como estas que tenham muito menos impacto no ambiente e que evitemos situações de desequilíbrio como aqueles que estás a identificar. Enfim, há muitos prédios, há muitas casas, muitas delas estão completamente vazias. Se olharmos para Portugal, e é um bom exemplo, já tive a oportunidade de ler algumas coisas sobre isso, há muitas casas, há muitas moradias no interior de Portugal completamente desabitadas e depois há uma grande pressão porque a tendência é das pessoas irem habitar nas cidades. Sim. Aliás, estima-se que em 2050, penso que 70% da população mundial viverá em cidades, portanto há uma pressão muito grande, mas depois temos fenómenos destes que tu identificavas ainda agora, enfim, no fundo prédios, o topo dos prédios vazios. Sim, são comprados para as pessoas esperarem que aumente o valor no próximo ano, mas entretanto... Pois, com os NFTs isso não acontecerá. Sim, estamos num outro ambiente, no virtual, não é? Sim. Muito bem. Olha, Mariana, gostei muito da nossa conversa. Nós falámos de imensas coisas. Começámos pela arquitetura, falámos do metaverso, criptomoedas, blockchain, voltámos ao metaverso, falámos de ambiente e do urbanismo, e eu acho que foi uma conversa muito, muito interessante e queria-te agradecer a disponibilidade para mais um episódio da Europa a Meias. Se nós estivéssemos presencialmente juntas, eu teria todo o gosto em dar-te aquilo que dá, o objeto que dá o nome ao podcast, que são as meias, mas que tenciono dar-te-as logo que possível enfim, combinando aqui as nossas agendas. Mariana, uma vez mais, muito obrigada pela tua presença. Obrigada, Lídia, foi um prazer. E até breve. Muito obrigada.